Bom dia, meu irmão. Vamos começar a nossa devocional desta manhã, olhando agora para Efésios, capítulo 6, versículo de número 14 até o versículo de número 20. Diz assim: Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. O apóstolo Paulo está tratando com os irmãos sobre batalha espiritual. Nós começamos a falar sobre isso ontem e falamos até o versículo 13, onde o apóstolo Paulo chama os irmãos, conclama os irmãos a vestirem a armadura de Deus, a se revestirem dessa armadura protetora. E aí, quando chega aqui no capítulo 14, ele fala uma palavra que é base para todo esse trecho: fiquem firmes. Essa ordem do apóstolo Paulo para os irmãos da igreja de Éfeso aparece 3 vezes nesses 20 versículos, nesses 10 versículos, na verdade. Fiquem firmes, fiquem inabaláveis. Depois de fazer tudo isso, vocês ficarem firmes. Essas 3 expressões aparecem a todo momento. Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Porque ele sabe que a batalha espiritual, a luta contra as trevas, ela é iminente e ela é inevitável. Todos os cristãos terão que lutar contra o império das trevas, todos os cristãos terão momentos de batalha espiritual intensa. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, sabendo disso, tendo certeza de que isso é inevitável, vocês precisam ficar firmes. Mas para ficar firmes, vocês precisam de um auxílio. E no capítulo, no versículo 10, ele diz, vocês precisam ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, a fonte da força para vocês vencerem as batalhas espirituais não está em vocês, mas está no próprio Deus. É Deus que vai fortalecer vocês. E aí ele vai fortalecer vocês quando vocês estiverem de posse da armadura de Deus. A pergunta é: como é que nós podemos vestir a armadura de Deus? Como isso pode acontecer? É interessante que Paulo usa aqui agora uma metáfora. Quando ele fala armadura de Deus, ele não está falando que em algum lugar por aí tem alguma armadura como de um soldado romano para que um cristão possa vestir. Ele está usando uma mensagem de metáfora, está usando um símbolo, né? Assim como um soldado se veste com armadura, um cristão deve se vestir com a armadura de Deus. E ele vai explicar o que é essa armadura de Deus. No versículo 14 ele vai dizer, cingindo-vos com a verdade, ou seja, que a verdade seja aquilo que segura, né, essa parte da armadura, né, quando eles colocavam aquela parte de cima, aquela couraça, e aí depois eles usavam um cinto para poder amarrar aquilo, para aquela armadura ficar firme. E ele está dizendo, olha, o cristão precisa estar amarrado, seguro com a verdade. Não só isso, mas vestindo a couraça da justiça, ou seja, a armadura que protege o seu dorso, né, é a couraça da justiça. Ele está aqui se referindo à justificação pela fé, a certeza de que nós somos justificados pelo Senhor Jesus e não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso protege, né, como um colete à prova de balas. Ele vai dizer mais, tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Ou seja, uma das partes mais importantes da armadura era as sandálias, né? Porque os soldados tinham que caminhar longas distâncias. E se eles estivessem com uma sandália ruim ou descalço, logo os pés seriam todo danificados, eles teriam muitas dificuldades para andar. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, aquilo que protege o pé de vocês deve ser o evangelho da paz. Aqui ele está falando da caminhada cristã. Na caminhada cristã, aquilo que nos protege, aquilo que nos assegura tranquilidade, aquilo que nos assegura vitória,
é o Evangelho da paz. Nós estamos calçados com o Evangelho. Nós falamos do Evangelho a todo tempo. Nós andamos por causa do Evangelho. E o Evangelho é a mensagem de que Cristo morreu pelos pecados da igreja, pelos pecados do seu povo, e ele de fato salvou o seu povo, e desse povo ele fez uma nova humanidade, um novo povo para a honra e glória do Senhor. Essa é a notícia do Evangelho. Ele vai dizer mais, segurando sempre o escudo da fé, ou seja, essa também era uma parte importante da armadura de um soldado, né? O escudo, e ele está dizendo, olha, segurem o escudo da fé, porque haverá contra vocês dardos inflamados do maligno. Esses dardos serão lançados pelo diabo, e vocês precisam estar com o escudo da fé. Quantos e quantos que vão para a universidade, quantos vão para algum mercado de trabalho específico, chegam lá, começam a ouvir críticas ao Evangelho, começam a ouvir críticas à sua crença, e de repente eles começam a titubear, começam a perder a fé, começam a deixar de crer no Evangelho. Por quê? Porque eles não estavam embraçados com o escudo da fé. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, ande sempre com o escudo da fé. O apóstolo Paulo está usando essa metáfora militar, porque a cidade de Éfeso era uma cidade onde havia um grande quartel romano. Então os irmãos da igreja estavam acostumados a ver soldados toda hora. Então ele usa uma comparação para ficar fácil para os irmãos entender. Depois ele falar que eles devem sempre andar com o escudo da fé, ele diz, usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação é aquilo que reveste a nossa cabeça. Ora, isso é muito importante para nós. Nós, como presbiterianos reformados, nós cremos que nós somos salvos, essa salvação é para sempre. Isso está assegurado na doutrina chamada perseverança dos santos. Nós somos selados pelo Senhor, fomos eleitos e predestinados em Cristo Jesus para a adoção como filhos, e agora nós, de fato, estamos seguros em Deus. Isso não traz para nós soberba, pelo contrário, traz para nós humildade, gratidão e vontade de o adorar cada vez mais, porque nós somos do Senhor. Isso reveste a nossa mente, nós sabemos disso. Isso é aquilo que deve estar no nosso coração, mas deve estar também na nossa cabeça de uma forma muito racional. Nós somos do Senhor. E ele vai dizer mais, tomem também a espada, que é a palavra de Deus. Ou seja, um único instrumento de ataque que ele afirma aqui nesses versos é a espada, é a palavra de Deus. Essa é a nossa arma de luta, né? É a palavra de Deus. Como Jesus mesmo disse várias vezes para o diabo no deserto, está escrito. Essa é a nossa espada. Quando nós dizemos está escrito, assim diz o Senhor, assim diz a palavra de Deus. Nós usamos então a espada como essa palavra. E ele vai dizer mais, uma outra arma que agora já não tem mais a ver com a armadura. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Oração e vigilância também são muito importantes nessa batalha espiritual. Cristãos que não oram são cristãos que estão com deficiência na sua vida espiritual. São cristãos que têm dificuldade de passar pelas lutas. Porque as lutas, os dias maus, certamente virão. E se você não vive em oração, se você não está alimentado em oração, alicerçado em oração, se você não está alicerçado numa vigia constante, a expressão vigia aqui tem um pouco a ver com o soldado também, que é a ideia de que quando tem um quartel, sempre ficava 4 sentinelas ou até vezes mais em volta do quartel observando se o inimigo estava chegando. Ora, isso é muito importante para um cristão, estar sempre em vigilância, observando se o inimigo não está chegando, observando se não há fatos acontecendo à sua volta que possam trazer complicações, que possam trazer lutas. Por isso o apóstolo Paulo diz, vigiem. E ele vai dizer mais, e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. O apóstolo Paulo aqui chama os irmãos a agora olharem para ele,
Ele que havia pregado o evangelho para eles, ele que havia levado a palavra até eles, estava preso. Aqui ele diz: eu sou um embaixador em cadeias. Nós sabemos que essa é uma das cartas, nós já falamos no começo, lá nos primeiros devocionais, que essa é uma das cartas chamadas Cartas da Prisão, onde o apóstolo Paulo já estava preso aqui, provavelmente no ano 62, 2 anos antes da sua morte, né, quando ele foi executado por Nero. E aqui ele está dizendo: olha, eu estou preso, eu sou embaixador de Jesus Cristo em cadeias, eu estou na prisão, mas eu estou pregando o evangelho. Ou seja, o apóstolo Paulo também diz que na batalha espiritual nós temos sempre que interceder pelos outros. Há irmãos que estão em batalhas também como nós, e eles precisam da nossa oração. Então, pensando em batalha espiritual, se há uma aplicação para nós, nós devemos ficar firmes. E nós só poderemos ficar firmes se nós estivermos revestidos com a armadura de Deus, que é aquilo que envolve a palavra, é aquilo que envolve o conceito de salvação, envolve a fé. E nós também precisamos orar a todo tempo, vigiar a todo tempo e interceder pelos nossos irmãos. Orar por aqueles que também estão em batalhas como nós e estão talvez em dificuldades. Saiba disso, não se esqueça. A batalha espiritual é certa para todo cristão. A luta é certa, mas o texto diz que nós devemos ficar firmes. E a palavra de Deus nos diz que nós somos mais do que vencedores nessa batalha. Portanto, nesse dia eu te convido a revestir-se com a armadura de Deus, a ficar firme no Senhor, porque a vitória é garantida. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, tenha um excelente dia e até a nossa próxima devocional. Amém.